Vídeo eu vou mostrar sobre as ferramentas de seleção que a gente tem. Então aqui em cima eu tenho, selecionar feições por área ou clique simples. Então primeiro eu vou mostrar essa daqui. Então pegando aqui eu consigo selecionar, eu tô com a minha camada ativa aqui, de capital. Então eu vou conseguir selecionar a capital. Eu consigo selecionar ela dando um clique simples, então clique simples sobre a capital, ou eu clico, aqui e arrasto e delimito aí uma região. Então eu fico restrito a esse quadrado, mas eu consigo fazer essa seleção. Então esse é o meu primeiro tipo de seleção. Aqui do lado eu tenho desfazer seleção das camadas, então eu clico aqui, ele desfaz a seleção. Outro método de seleção é eu fazer através de um polígono, Então, através do polígono, eu vou clicando aqui, ó. E aí eu consigo selecionar. Finalizo com o botão direito, eu desenhei meu polígono e aí eu fiz a seleção de todas essas camadas que estavam ali no meu polígono. Esse GeoFT Capital aqui, ó, eu vou até modificar a cor. Então, eu dei dois cliques aqui, vou vir em simbologia. E aqui essa cor aqui, ó, do preenchimento que está branco, eu vou colocar uma cor, deixa eu ver, vou colocar uma cor verde. Aplicar. E essa cor do marcador, ao invés de preto, eu vou colocar uma cor branca. Então aqui eu aplico e também vou mudar a cor aí da minha linha que está em volta para branco. Beleza. Então só para ficar mais visível aqui. Então eu mostrei essa ferramenta através do polígono. Eu tenho através do traço livre, que é bem similar ao polígono. O que muda é que eu dou o primeiro clique, ó, e aí eu posso ir só andando com o meu mouse. Eu não preciso ficar clicando, tá? Então ela já vai fazendo aí conforme eu vou andando com o mouse, ele vai reconhecendo aquela região. Finalizei, eu clico aqui, finalizo o clique, ele já vai selecionar toda a área que estava naquela região. Então aqui, ó, só dou um clique no início e dou um clique no final, ele já seleciona. Diferente do polígono, onde eu tenho que ir clicando aqui sobre a região. Vou limpar a minha seleção. E aqui o último tipo de seleção aqui dessa guia eu tenho através de raio, onde eu clico aqui sobre o objeto, coloco o raio, ele seleciona ali todas as minhas feições que estão dentro daquele raio, ó. Então aqui ele vai fazendo essa seleção. A seleção aqui, se eu manter apertada a minha tecla Shift, ó, nesse caso eu mantive a minha tecla Shift apertado, eu vou incluindo as seleções aqui na minha camada. Se eu não tiver, à medida que eu venho e seleciono uma nova camada, eu perco a seleção das demais, tá? Então, se eu quiser ir adicionando, eu tenho que apertar o Shift e aí eu vou tendo essas camadas adicionadas. Se eu não apertar o Shift e adicionar uma nova camada, no caso, aqui, ó, eu vou perder aquelas anteriores. Vou tirar aqui a minha seleção e vou mostrar essa outra seleção. Então, tem essa outra guia aqui de seleção. A primeira que eu vou mostrar é seleção por valor, Eu tenho a minha tecla de atalho F3. E aqui eu vou mostrar agora em cima dessa minha camada aqui de unidade federativa. Então, clico aqui e aí ele fala para mim aqui, eu coloco uma expressão. Então, por exemplo, é sigla UF, eu vou colocar SP, Então, eu quero selecionar o que tem SP e aqui eu quero selecionar o que contiver SP. Beleza, coloco aqui selecionar feições, ele vai selecionar aí a feição que eu tenho o estado de São Paulo. Deixa aqui, só para ficar melhor, eu vou voltar o preenchimento aqui nessa camada. Deixa eu voltar aqui o meu preenchimento que eu tinha tirado, Preenchimento. Vou voltar aqui. Pode ser esse preenchimento aqui mesmo. Vou colocar esse preenchimento aqui e agora ó, dá para ver a seleção. Então aqui eu selecionei o meu estado de São Paulo. Então ele selecionou cuja minha sigla contém SP. Aqui no caso poderia ser igual, ia funcionar da mesma forma. Então ele selecionou o que tem SP. Se eu quiser, por exemplo, selecionar o que contiver P. Então aqui eu vou contiver P. Ele vai selecionar os estados que
a sigla da unidade federativa contém a letra P. E aqui eu tenho diversas expressões que eu posso fazer. Então, igual, diferente, né? E aí eu posso modificar para cada uma dessas regiões, né? Aqui no nome da região, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar Sul. Então, aqui eu venho e peço para selecionar. Ele vai selecionar somente as minhas áreas da região Sul. Se eu quiser diferente da região Sul, então eu coloco que é não igual a Sul, ele vai selecionar aí todas as minhas outras regiões. Então, essa daqui é onde eu faço a seleção das feições, né, utilizando aí uma expressão, tá? Além dessa, eu consigo, na verdade, aqui por valor, né? Aqui eu coloco o valor. O por expressão é essa daqui de baixo, então selecionar feições pela expressão. Eu clico aqui, venho aqui sobre o meu campo, por exemplo, sigla unidade federativa, coloco o que eu quero filtrar, que eu quero selecionar, cuja minha unidade federativa é igual a SP. E aqui eu clico em selecionar feições, já vai selecionar aí essa feição no meu mapa, tá? Então, ao invés de colocar o valor naquela tabela que aparece, eu posso acessar aqui essa minha calculadora de campo e fazer essa seleção aí através de uma expressão. Aqui eu posso selecionar todas as feições, mas antes de selecionar todas, eu vou mostrar isso daqui, ó, que é inverter seleção. Então, eu tenho selecionado o estado de São Paulo. Eu quero selecionar todos menos São Paulo, né? Eu quero inverter a seleção. Eu clico aqui, ele faz a inversão aí dessa minha seleção. E por fim, eu consigo aqui selecionar todas as minhas feições, tá? E esse daqui eu já mostrei anteriormente, né? Onde eu clico e ele desfaz aí a minha seleção.